Antes de falarmos da fotossíntese, vamos entender onde ela acontece. Então, aqui nós temos um cloroplasto, uma organela típica de células vegetais. Essa organela ela possui uma estroma, que é a parte interna dessa organela. Há duas membranas, membrana externa e membrana interna, e entre essas duas membranas há um espaço intermembrana. Temos também o tilacoide, que é onde ocorre a fase clara da fotossíntese. O tilacoide é como se fosse uma moedinha, e eu tenho vários tilacoides, um sobre o outro. Esse conjunto de tilacoides nós damos o nome de grânulo, tá? Como eu tenho vários grânulos dentro dessa organela, eu chamo de grana. Então, uma moedinha tilacoide, várias moedinhas grânulo, várias pilhas de moedinhas eu chamo de grana, ok? Então, essa organela é a responsável pela realização da fotossíntese. Aqui nós temos a primeira etapa da fotossíntese, que é a fase clara, ou etapa clara, né? Ou etapa fotoquímica também. Bom, primeiramente, aqui nós temos fotossistema 2, fotossistema 1. Cada fotossistema é composto por várias clorofilas, né? Clorofila, pigmento fotossintético responsável pela absorção de luz solar. Lembrando que essa primeira fase ela está acontecendo no tilacoide do cloroplasto. Então, essa clorofila ela é responsável por absorver a luz solar e armazenar energia. Não sei se vocês lembram, mas em química, os átomos, quando eles ficam altamente energizados, a tendência é que eles se afastem do núcleo. É o que acontece aqui. Então, essa clorofila ela absorve muita energia e essa energia, na forma de elétrons, começa a se afastar da clorofila. À medida que ela se afasta, ela é captada por a outra clorofila, a do fotossistema 1. Só que para ela chegar até o fotossistema 1, essa energia passa por várias proteínas. Essas proteínas nós damos o nome de citocromos. Então, essa energia está passando aqui pelas proteínas transportadoras até chegar à clorofila do fotossistema 1. Aqui acontece o mesmo. Essa clorofila vai ficar altamente energizada, ela também está recebendo luz solar. Os elétrons começam a se afastar e dessa vez eles não vão voltar para o fotossistema 2 ou ser captados por outra clorofila. Eles serão captados pelo NADP+. Esse NADP+, ele sofre uma redução, se transformando em NADPH, que é uma molécula aceptora de elétrons. Bom, então nós sabemos que na fase clara é produzido o quê? O NADPH, que será usado lá na etapa química, e é produzido também ATP. Como esse ATP é produzido? Então, a energia que é liberada aqui por esses elétrons, uma parte dela se perde e essa energia perdida, ela bombeia prótons de hidrogênio para dentro do tilacoide. A movimentação desses prótons faz com que haja a produção de ATP através de fotofosforilação. Então, é assim que esse ATP aqui é produzido e ele também é direcionado para a etapa química. Bom, esse fotossistema 2, ele perdeu energia para o fotossistema 1. Então, ele precisa suprir essa carência de energia. Quando não há tanta incidência de luz solar e a planta precisa de energia, né? No caso a clorofila precisa de energia, ela é proveniente da água. Então, a fotólise da molécula de água libera elétrons para a clorofila do fotossistema 2. Quando eu quebro essa molécula de água, eu libero oxigênio diretamente para o meio ambiente e libero hidrogênio também. Esse hidrogênio ele pode ser captado aqui pelo NAD, formando o NADPH. Então, essa é a fase clara, onde eu tenho a produção de ATP, NADPH e oxigênio para a atmosfera. Chegamos à última etapa da fotossíntese, que é a etapa escura, fase escura, ou ciclo de Calvin, ou ciclo das pentoses, tem várias denominações para essa etapa. Bom, aqui eu tenho o ciclo de Calvin. O que eu tenho no ciclo de Calvin, gente? Eu vou utilizar o NADPH e o ATP, né, que capturaram energia lá da etapa fotoquímica, e
também será utilizado o CO2. Então, o CO2 que é absorvido pelas plantas, ele é utilizado no ciclo de Calvin. Qual é o objetivo do ciclo de Calvin? Produzir açúcar, tá? Essa fase ela está acontecendo no estroma do cloroplasto, no espaço interno da organela. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma molécula com 5 carbonos. Essa molécula com 5 carbonos, que eu chamo de ribulose 1,5-bifosfato, tá aqui, ó, RuBP. Essa molécula com 5 carbonos, ela vai se unir ao carbono proveniente do CO2. Então, eu tenho 5 carbonos na RuBP, mais um carbono do CO2. Ou seja, eu tenho uma molécula agora com 6 carbonos. Quem faz essa união das duas moléculas, né, do carbono do CO2 com a RuBP, é a enzima rubisco. Isso eu chamo de fixação, que é a primeira etapa do ciclo de Calvin. Bom, essa molécula de 6 carbonos, ela será quebrada em 2 moléculas de 3 carbonos cada, que é a PGA. Tem aqui na legenda, 1,3 fosfoglicerato. Bom, essas 3 moléculas, aliás, essas 2 moléculas com 3 carbonos, elas irão absorver energia proveniente de onde? Da ATP, que veio lá da etapa fotoquímica, e do NADPH, que também veio da etapa fotoquímica. Então, essas moléculas fornecem energia para o fosfoglicerato e ele se transforma em 2 moléculas de 3 carbono, chamada de gliceraldeído 3-fosfato. Bom, a partir do momento que eles se transformam nessa molécula de gliceraldeído, eu vou ter uma redução, a segunda etapa do ciclo de Calvin. A cada 6 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato formadas, uma molécula será transformada em açúcar, ou seja, em carboidrato, pode ser sacarose ou amido, e as outras 5 continuam no ciclo de Calvin. Então, essa molécula de gliceraldeído 3-fosfato, ela vai continuar no ciclo de Calvin, vai se juntar aqui ao carbono, vai formar novamente o fosfoglicerato e vai continuar o ciclo. Então, gente, repetindo, a cada 6 moléculas de gliceraldeído 3-fosfatos que são formadas, uma delas se transforma em açúcar, que era o objetivo do ciclo de Calvin, e esse açúcar pode ser sacarose ou amido, e as outras 5 continuam o ciclo de Calvin, ou seja, recomeçam esse ciclo, tá? Então, o saldo do ciclo de Calvin da etapa química é o açúcar, e da etapa fotoquímica, ATP, NADPH e o oxigênio que foi liberado para o meio ambiente. Então, aqui nós encerramos a fotossíntese.